Quarto tópico: comportando-se como reis e rainhas. O que as Escrituras destacam como fundamental para a nossa fé cristã e por quê? A obediência à lei de Deus, ela é fundamental para a nossa fé cristã. E como a gente vai ver aqui na nota, essa lei de Deus, ela é perfeita. E essa lei vai nos mostrar, essa lei de Deus, ela existe justamente para nos mostrar onde nós estamos errando. E é a lei de Deus que vai nos mostrar que o preconceito, que a acepção de pessoas, ela é pecado, que ela é errada, que Deus não aceita isso. Então, essa lei, como a gente já falou, ela vai se aplicar tanto ao rico quanto ao pobre e vai nos levar a amar o nosso próximo. E outra questão que eu achei bem interessante nessa pergunta é que muitas pessoas dizem hoje que a lei de Deus, ela foi abolida. Mas os apóstolos e os profetas, eles tinham consciência, eles tinham no coração deles que essa lei é eterna, então ela não pode ser abolida. Então, no segundo parágrafo da nota, a gente encontra o texto em que Davi diz: andarei em liberdade porque busco os teus preceitos. O apóstolo Tiago, ele diz que a lei de Deus, que o decálogo, ele é uma lei real, é a lei da perfeita liberdade. E o apóstolo João, ele caracteriza, né, a lei de Deus, que é uma lei que traz bênção para a vida daquelas pessoas que cumprem esses mandamentos. Então, é uma lei que pronuncia uma bênção. O apóstolo João pronuncia uma bênção sobre os que cumprem os seus mandamentos, os mandamentos de Deus, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Quando alguém se rende a Cristo, a mente fica sob o controle da lei. No entanto, é a lei real que proclama a liberdade a todo escravo. Tornando-se um com Cristo, o ser humano se liberta. A sujeição à vontade de Cristo significa ser restaurado à perfeita humanidade. Exato. Muito bem, então é a lei da liberdade, né? É a lei que realmente nos liberta do cativeiro de Satanás. Nascemos escravos do mal, escravos do pecado, escravos do vício, escravos, enfim, do inimigo. E quando nós aceitamos a Jesus através da nossa fé, então Ele vem e faz morada em nossa vida, libertando-nos e implantando em nós uma lei que nos liberta de todos os problemas, de todas as dificuldades deste mundo. Como a atitude parcial e preconceituosa prejudica nosso testemunho de Cristo? Então, se por um lado, conforme mencionado na pergunta A, aquele que tem fé em Jesus, ele é liberto desses problemas de pecado através dessa lei que é implantada em nosso coração, quando nós agimos com parcialidade, como isso vai prejudicar o nosso testemunho de Cristo? Quando a gente age com parcialidade, a gente é condenado pela lei porque a gente está cometendo um pecado. E essa lei de Deus, a gente já disse, ela é a norma perfeita da justiça pela qual nossas ações são avaliadas. A nota da terceira pergunta, de terça-feira, né? A nota de terça-feira B, ela diz, só voltando um pouquinho na lição, Sim. Ela diz que a gente deve evitar toda aparência do mal. Quando a gente age com parcialidade, a gente está dando um mau testemunho. Agir de maneira parcial é mau testemunho, é aparência do mal. E com essa aparência do mal, o mundo não consegue ver em nós o caráter de Cristo. Exato. E aí a nota menciona esta daqui. Nossa declaração de fé pode ser tão alta quanto o céu, mas não salvará a nós nem a ninguém, a menos que sejamos cristãos de fato. Ou seja, agindo de uma forma imparcial, vivendo de uma forma coerente com a vontade de Deus, com a sua lei. Um exemplo correto fará mais para abençoar o mundo do que toda a nossa profissão de fé. Quando nós falamos que somos cristãos e agimos como um ímpio, nós fazemos mais mal do que se não tivéssemos dito nada, né? Exato. Então, quando nós nos declaramos cristãos, e precisamos declarar que somos cristãos, talvez alguém fale, então não vou falar. Não, nós precisamos declarar que somos cristãos, mas precisamos dar um testemunho condizente com aquilo que nós falamos. Um testemunho que seja coerente com a nossa profissão de fé. Então, como já mencionado, é um testemunho que é dado através de
imparcialidade na vida, nos negócios, no trato para com as pessoas, através de obediência, através aos mandamentos de Deus, através de amor de uns para com os outros. Agindo dessa forma, nós estaremos dando um testemunho muito positivo a favor do Evangelho. Estando em unidade de uns para com os outros, né? Jesus até destaca isso na sua oração registrada lá no Evangelho de João. Então, precisamos ter esse comportamento que é condizente com a nossa profissão de fé. E aí nós estaremos comportando-nos como reis e rainhas em Cristo Jesus.